E ainda falando sobre o clima da eleição para o ano que vem, o presidente Lula reforçou hoje que será candidato mais uma vez em 2026. A repórter Valéria Loisetti chega com as últimas informações. Como é que foi essa declaração do presidente? Bem-vinda, boa noite para você. Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. A gente tem repercutido muito aqui as posições, as possíveis posições, né, da direita, do centro e da esquerda. Ainda estava esse vácuo, mas hoje o presidente Lula, durante um evento que ele fez em Missão Velha, no Ceará, inclusive anunciando um investimento aí de 1,4 bilhão para a reconstrução da ferrovia, para a retomada da construção da ferrovia transnordestina, ele disse que se no próximo ano ele estiver com a mesma saúde e vitalidade que ele está neste momento, ele pretende sim sair mais uma vez para a corrida eleitoral, tentando aí o 4º mandato. Ele disse que ele de fato vai bater o martelo nesse assunto provavelmente no próximo ano, que ainda vai concretizar melhor essa ideia, mas deixou então a possibilidade dessa nova tentativa para se colocar como possível presidente em 2026. Ele também não mencionou, Tiago, a gente tem falado ao longo do dia de hoje muito a questão da operação que a Polícia Federal fez contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não mencionou diretamente esse assunto durante sua fala, que foi inclusive depois da operação, mas mandou um recado aí para a oposição. Vamos ouvir o que ele disse. Serei candidato para ganhar as eleições desse país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de maluco que quase destrói esse país. Eles não voltarão, não é porque o Lula não quer, é porque vocês não vão deixar eles voltar. Durante esse evento também, Tiago, o presidente anunciou que pretende finalizar as obras da Transnordestina pelo menos até o final do mandato dele e também assinou uma medida provisória que visa a instalação de um data center de grandes proporções em Fortaleza, além de ter reforçado algumas medidas que já foram implementadas ao longo desses dias, como, por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, enfim, temas que a gente já tem trazido aqui, mas o grande destaque, de fato, é esse, a possibilidade do presidente Lula tentar outro mandato, 4º mandato, então, em 2026. Eu volto com você. É isso, até daqui a pouquinho, Valéria. E quem também falou em possibilidade de candidatura no ano que vem foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Eu, por enquanto, apesar de tudo que está acontecendo contra mim, sou o candidato. Não passa pela minha cabeça indicar um outro nome. Até porque o que o governo nosso está fazendo, e o Alexandre de Moraes, é o lawfare, é o ativismo judicial. Vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer. É claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez reiterando essa possibilidade, apesar de estar inelegível, e o presidente Lula surfando nessa onda como sempre. Dora. Vou falar de novo da transmissão de pensamento, tá? Que eu falei ontem que eu adorava quando a gente tem transmissão de pensamento. E aí eu não vou poder usar essa expressão surfando na onda, que era exatamente a expressão que eu estava usando, que eu estava pensando. É isso aí, o presidente está surfando na onda, a militância toda animada, não é novidade nenhuma, toda hora ele fala de eleição e reeleição para não deixar o tema morrer. Ele está falando isso. Teve um dia aí que ele falou que acusou, imagina você, a oposição de colocar o tema, de antecipar a campanha. Ora, meu Deus, foi ele, eu me lembro direitinho, que em fevereiro chamou a oposição para o ringue. E a oposição foi, Então, ele está surfando nessa onda. Quanto às também reiteradas manifestações de Jair Bolsonaro, elas são muito parecidas, eu vejo elas iguaizinhas, quando lá em 2018, o então ex-presidente Lula ficava mantendo aquela candidatura, registrou a candidatura. Bolsonaro deve registrar também. Registrou a candidatura e era uma ficção, eu achava uma maluquice, aquele negócio das pessoas, o noticiário ficar tratando aquilo como algo concreto. Não é uma ficção. Então,
e aí e a ficção, cada um cria a sua, né? Tem todo o direito, eu acho que é isso que o ex-presidente está fazendo. E você, Vilela, que é nosso advogado eleitoral, fazendo as contas, 1 ano e 3 meses para a eleição. É muito cedo ainda? É muito cedo, mas hoje em dia não tem mais isso não. Hoje em dia o debate já está totalmente contaminado, 2025 já virou um ano eleitoral, porque de fato a gente percebe que as ações de governo de uma forma geral e as ações de oposição de uma forma geral são todas pensadas dentro de um viés eleitoral. A Dora colocou muito bem, o presidente Lula, ele antecipou o debate e o presidente Lula gosta de trabalhar e sabe trabalhar dentro de um contexto de confronto. E, de alguma forma, conseguiu estimular, conseguiu criar um cenário e, inclusive, nessa última pesquisa até obteve um certo sucesso do ponto de vista da aprovação por conta desse cenário de conflito, desse cenário de nós contra eles, de disputa, de antecipação do calendário eleitoral. Eu não tenho dúvida que de agora para diante nós não vamos ter mais, em momento algum, qualquer discussão política ou qualquer discussão de governo sem o olhar claro e o olhar direcionado para as eleições de 2026.